Bem-vindos, queridos ouvintes. A história que compartilho hoje não é apenas mais uma lenda esquecida. É um testemunho vivo de algo que Santo Expedito presenciou com seus próprios olhos espirituais. Santo Expedito revelou: por que o corvo nunca vence? Aqueles que conhecem a trajetória deste santo sabem que ele não falava por especulação. Ele falava por experiência. E o que ele revelou nesta ocasião deixou até os mais devotos em silêncio. Nos tempos do Império Romano, quando a espada decidia o destino das nações, Santo Expedito marchava como comandante nas legiões imperiais. Sua reputação era impecável, sua coragem inabalável. Mas havia dentro dele uma inquietação que nenhuma batalha conseguia apagar. Até o dia em que ele ouviu pela primeira vez sobre Jesus Cristo, o homem que havia morrido e ressuscitado, o Deus que se fez carne para salvar a humanidade. E Santo Expedito responde: não porque é mágico, não porque ignora a vontade de Deus, mas porque ele entende que Deus também se move rapidamente quando a fé é genuína. Muitos santos tiveram conversões graduais. Santo Expedito teve uma conversão instantânea, e foi exatamente essa instantaneidade que definiu sua missão celestial. Santo Expedito nos ensina que essa procrastinação espiritual pode ser fatal. Não necessariamente fatal no sentido físico, mas no sentido eterno. Quantas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas adiamos? Quantas vezes a consciência nos cutuca, mas ignoramos? Há um poder especial na devoção a Santo Expedito que vai além dos milagres materiais. É o poder da decisão imediata. Santo Expedito não é venerado apenas por seus milagres. Ele é venerado por sua decisão, por sua coragem, por sua recusa em adiar. Quando Santo Expedito decidiu seguir Cristo, ele estava cercado por seus companheiros soldados. Muitos deles zombaram dele. Outros tentaram convencê-lo a esperar, a pensar melhor, a não jogar fora sua carreira militar. Mas Expedito sabia que esperar significava perder. Ele havia visto soldados morrerem inesperadamente. Ele havia testemunhado como a vida pode terminar em um segundo. E ele não estava disposto a arriscar sua alma por conveniência. Essa urgência não é desespero, é lucidez. É ver a realidade como ela é, frágil, temporária e preciosa. Quantas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas adiamos? Quantas vezes a consciência nos cutuca, mas ignoramos? Vivemos em uma era de urgências. Urgências econômicas, urgências de saúde, urgências emocionais. As pessoas precisam de respostas rápidas. Por isso, quando a graça tocou seu coração, ele não negociou. Ele não pediu tempo. Ele simplesmente disse sim. Quantas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas adiamos? Quantas vezes a consciência nos cutuca, mas ignoramos? Cada momento que temos é um presente. Cada respiração é uma oportunidade. Cada batida do coração é uma chance de escolher bem. Santo Expedito não é venerado apenas por seus milagres. Ele é venerado por sua decisão, por sua coragem, por sua recusa em adiar. Por isso, quando a graça tocou seu coração, ele não negociou. Ele não pediu tempo. Ele simplesmente disse sim. Muitos santos tiveram conversões graduais. Santo Expedito teve uma conversão instantânea, e foi exatamente essa instantaneidade que definiu sua missão celestial. Há um relato de que, após a decapitação de Santo Expedito, seu corpo não se decompôs imediatamente. Ele permaneceu intacto por dias, como se estivesse apenas dormindo. Os cristãos que presenciaram isso souberam que Deus estava selando algo. Estava confirmando que aquele homem não havia morrido em vão. Sua morte era uma semente. E dessa semente brotaria uma devoção que salvaria milhões. E Santo Expedito intercede especialmente por aqueles que entenderam isso, por aqueles que não querem mais desperdiçar tempo. Ele viu soldados morrerem ao seu lado sem aviso. Ele viu impérios caírem da noite para o dia. Ele sabia que a vida não oferece garantias. E ele responde porque ele entende. Ele já esteve onde estamos. Ele já sentiu a pressão. Ele já ouviu a voz que diz: espere mais um pouco. E Santo Expedito intercede especialmente por aqueles que entenderam isso, por aqueles que não querem mais desperdiçar tempo. E quando a morte chegou, quando o julgamento veio, não havia mais chance. Não havia mais amanhã. E Santo Expedito
Intercede especialmente por aqueles que entenderam isso, por aqueles que não querem mais desperdiçar tempo. A revelação que Santo Expedito teve não foi apenas sobre vida ou morte física, foi sobre destino eterno. Ele viu almas que perderam a salvação porque adiaram. Ele viu pessoas que disseram, amanhã eu me converto, e o amanhã nunca chegou. Ele viu o arrependimento eterno daqueles que procrastinaram sua relação com Deus, e isso o marcou profundamente, porque ele sabe que se eles não acordarem, um dia será tarde demais, e o arrependimento eterno é algo que ele não deseja para ninguém, e ele responde porque ele entende. Ele já esteve onde estamos, ele já sentiu a pressão, ele já ouviu a voz que diz, espere mais um pouco. E Santo Expedito intercede especialmente por aqueles que entenderam isso, por aqueles que não querem mais desperdiçar tempo. Cada momento que temos é um presente, cada respiração é uma oportunidade, cada batida do coração é uma chance de escolher bem, porque ele sabe que, se eles não acordarem, um dia será tarde demais, e o arrependimento eterno é algo que ele não deseja para ninguém. A diferença é que ele não obedeceu àquela voz. E por isso, ele pode nos ajudar a não obedecê-la também. Santo Expedito não é venerado apenas por seus milagres. Ele é venerado por sua decisão, por sua coragem, por sua recusa em adiar. Por isso, Santo Expedito carrega a cruz com a palavra Hodie, hoje, sempre hoje, nunca amanhã. Quantas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas adiamos? Quantas vezes a consciência nos cutuca, mas ignoramos? Há inúmeros testemunhos modernos de pessoas que clamaram a Santo Expedito em momentos desesperadores e receberam respostas que desafiam toda a lógica. Uma mãe que precisava de um milagre médico para seu filho, um homem à beira do suicídio, uma mulher que não tinha como pagar suas dívidas e estava prestes a perder tudo. Em todos esses casos, algo em comum, eles não tinham mais tempo. E Santo Expedito respondeu, quantas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas adiamos? Quantas vezes a consciência nos cutuca, mas ignoramos? Santo Expedito não é venerado apenas por seus milagres. Ele é venerado por sua decisão, por sua coragem, por sua recusa em adiar. Mas o maior milagre não é a velocidade, é a transformação. É a pessoa que era desesperada e se torna grata. É a pessoa que era perdida e se encontra. Porque ele sabe que, se eles não acordarem, um dia será tarde demais. Que o arrependimento eterno é algo que ele não deseja para ninguém. Ele tenta acordá-los, através de sinais, através de sonhos, através de situações que os forçam a parar e pensar. Cada momento que temos é um presente. Cada respiração é uma oportunidade. Cada batida do coração é uma chance de escolher bem. Há um poder especial na devoção a Santo Expedito que vai além dos milagres materiais. É o poder da decisão imediata. Há uma história antiga de um homem que zombou da devoção a Santo Expedito. Ele dizia que era superstição, que não havia necessidade de urgência, que Deus era misericordioso demais para condenar alguém. Mas uma noite, esse homem teve um sonho. Ele viu Santo Expedito de pé diante dele, segurando uma cruz com a palavra Hodie, hoje. E Expedito disse a ele, você acha que tem tempo, mas eu vi quantos pensaram o mesmo e acordaram na eternidade sem preparo. Quantas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas adiamos? Quantas vezes a consciência nos cutuca, mas ignoramos? Ele tenta acordá-los, através de sinais, através de sonhos, através de situações que os forçam a parar e pensar. Ele viu soldados morrerem ao seu lado sem aviso. Ele viu impérios caírem da noite para o dia. Ele sabia que a vida não oferece garantias. Vivemos em uma era de urgências. Urgências econômicas, urgências de saúde, urgências emocionais. As pessoas precisam de respostas rápidas. Ele viu soldados morrerem ao seu lado sem aviso. Ele viu impérios caírem da noite para o dia. Ele sabia que a vida não oferece garantias. Quando rezamos a Santo Expedito, não estamos apenas pedindo ajuda. Estamos reconhecendo que não temos tempo a perder. Há algo importante sobre a devoção a Santo Expedito que muitos esquecem: a promessa. Quando você pede algo a ele, você deve prometer algo em retorno. Não por barganha, mas por gratidão. Pode ser uma vela vermelha. Pode ser uma oração específica.
pode ser um ato de caridade. O que importa é que você cumpra, porque Santo Expedito vê o coração, e ele não esquece aqueles que esquecem suas promessas. Há uma diferença entre pressa e urgência. Pressa é ansiedade, urgência é sabedoria. E Santo Expedito vivia na urgência da salvação. Santo Expedito entendeu algo que poucos santos compreenderam com tanta clareza. A urgência não é apenas sobre rapidez, é sobre destino eterno. Santo Expedito entendeu algo que poucos santos compreenderam com tanta clareza. A urgência não é apenas sobre rapidez, é sobre destino eterno. E ele responde porque ele entende. Ele já esteve onde estamos. Ele já sentiu a pressão. Ele já ouviu a voz que diz, espere mais um pouco. Cada momento que temos é um presente. Cada respiração é uma oportunidade. Cada batida do coração é uma chance de escolher bem. E essa é talvez sua maior contribuição. Não os milagres materiais, mas o despertar espiritual que ele provoca. E esse sim custou tudo. Sua carreira, sua reputação, sua vida. Mas em troca, ele ganhou a eternidade. A palma do martírio que Santo Expedito carrega representa vitória. Não vitória sobre inimigos humanos. Vitória sobre o medo. Vitória sobre a dúvida. Vitória sobre a procrastinação. Ele venceu porque escolheu agir imediatamente. E essa mesma vitória está disponível para todos nós, se apenas tivermos a coragem de dizer, hoje. Não amanhã, hoje. Quando rezamos a Santo Expedito, não estamos apenas pedindo ajuda. Estamos reconhecendo que não temos tempo a perder. Ele viu almas que tinham tudo, riqueza, saúde, tempo, mas que perderam tudo porque nunca decidiram, nunca agiram, nunca se converteram. Santo Expedito não é venerado apenas por seus milagres. Ele é venerado por sua decisão, por sua coragem, por sua recusa em adiar. Santo Expedito não é venerado apenas por seus milagres. Ele é venerado por sua decisão, por sua coragem, por sua recusa em adiar. E esse sim custou tudo, sua carreira, sua reputação, sua vida. Mas em troca, ele ganhou a eternidade. Há um poder especial na devoção a Santo Expedito que vai além dos milagres materiais. É o poder da decisão imediata. Santo Expedito tem uma conexão especial com as almas do purgatório, aqueles que morrem sem estar completamente preparados, mas que não estão perdidos para sempre. Eles esperam, eles sofrem, eles anseiam pela presença de Deus. E dizem que Santo Expedito visita o purgatório frequentemente. Ele busca aqueles que clamaram por ele em vida. Ele busca aqueles que foram esquecidos. Ele busca aqueles que não têm mais ninguém rezando por eles. Vivemos em uma era de urgências. Urgências econômicas, urgências de saúde, urgências emocionais. As pessoas precisam de respostas rápidas. Santo Expedito nos ensina que essa procrastinação espiritual pode ser fatal. Não necessariamente fatal no sentido físico, mas no sentido eterno. Há casos documentados de milagres que aconteceram literalmente minutos após a oração. Situações que mudaram em horas, porque ele sabe que, se eles não acordarem, um dia será tarde demais. E o arrependimento eterno é algo que ele não deseja para ninguém. Ele tenta acordá-los, através de sinais, através de sonhos, através de situações que os forçam a parar e pensar. Quando ele pisou no corvo que gritava amanhã, ele não estava apenas rejeitando a procrastinação. Ele estava escolhendo a eternidade sobre o tempo. Mas o maior milagre não é a velocidade, é a transformação. É a pessoa que era desesperada e se torna grata. É a pessoa que era perdida e se encontra. Quando alguém clama a Santo Expedito, ele não coloca esse pedido em uma fila. Ele não espera o momento certo. Ele age imediatamente, e isso não é exagero. É testemunhado por milhões de devotos ao redor do mundo. Respostas que chegam em horas, milagres que acontecem em dias. Situações impossíveis que se resolvem quando já não havia mais esperança. Santo Expedito não é venerado apenas por seus milagres. Ele é venerado por sua decisão, por sua coragem, por sua recusa em adiar. Ele viu almas que tinham tudo, riqueza, saúde, tempo, mas que perderam tudo porque nunca decidiram, nunca agiram, nunca se converteram. Ele tenta acordá-los, através de sinais, através de sonhos,
através de situações que os forçam a parar e pensar. Ele viu almas que tinham tudo: riqueza, saúde, tempo, mas que perderam tudo porque nunca decidiram, nunca agiram, nunca se converteram. Quando ele pisou no corvo que gritava amanhã, ele não estava apenas rejeitando a procrastinação, ele estava escolhendo a eternidade sobre o tempo. Mas o maior milagre não é a velocidade, é a transformação. É a pessoa que era desesperada e se torna grata. É a pessoa que era perdida e se encontra. Mas o maior milagre não é a velocidade, é a transformação. É a pessoa que era desesperada e se torna grata. É a pessoa que era perdida e se encontra. E quando a morte chegou, quando o julgamento veio, não havia mais chance, não havia mais amanhã. Então, o que Santo Expedito realmente nos mostra? Ele nos mostra que não há tempo a perder. Ele nos mostra que a procrastinação é uma arma mortal. Ele nos mostra que Deus oferece graça hoje, não amanhã. E ele nos mostra que, quando clamamos com fé verdadeira, quando agimos com urgência sincera, o céu responde. A devoção a Santo Expedito cresceu exponencialmente nos últimos séculos, especialmente no Brasil. E não é coincidência. Quantas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas adiamos? Quantas vezes a consciência nos cutuca, mas ignoramos? Quantas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas adiamos? Quantas vezes a consciência nos cutuca, mas ignoramos? Ele tenta acordá-los, através de sinais, através de sonhos, através de situações que os forçam a parar e pensar. Muitos santos tiveram conversões graduais. Santo Expedito teve uma conversão instantânea, e foi exatamente essa instantaneidade que definiu sua missão celestial. Santo Expedito nos ensina que essa procrastinação espiritual pode ser fatal, não necessariamente fatal no sentido físico, mas no sentido eterno. Ele tenta acordá-los, através de sinais, através de sonhos, através de situações que os forçam a parar e pensar. A devoção a Santo Expedito cresceu exponencialmente nos últimos séculos, especialmente no Brasil. E não é coincidência, mas ele também intercede por aqueles que ainda não entenderam, por aqueles que ainda estão dormindo espiritualmente. A diferença é que ele não obedeceu àquela voz. E por isso ele pode nos ajudar a não obedecê-la também. Cada momento que temos é um presente. Cada respiração é uma oportunidade. Cada batida do coração é uma chance de escolher bem. Há um poder especial na devoção a Santo Expedito, que vai além dos milagres materiais. É o poder da decisão imediata. Santo Expedito entendeu algo que poucos santos compreenderam com tanta clareza. A urgência não é apenas sobre rapidez, é sobre destino eterno. E quando a morte chegou, quando o julgamento veio, não havia mais chance, não havia mais amanhã. Santo Expedito não apenas resolve problemas, ele muda corações, ele ensina urgência espiritual. Ele ensina que não podemos brincar com a eternidade, porque ele sabe que se eles não acordarem, um dia será tarde demais. E o arrependimento eterno é algo que ele não deseja para ninguém. Há casos documentados de milagres que aconteceram literalmente minutos após a oração. Situações que mudaram em horas. Ele viu almas que tinham tudo: riqueza, saúde, tempo, mas que perderam tudo porque nunca decidiram, nunca agiram, nunca se converteram. A diferença é que ele não obedeceu àquela voz. E por isso, ele pode nos ajudar a não obedecê-la também. Ele viu almas que tinham tudo: riqueza, saúde, tempo, mas que perderam tudo porque nunca decidiram, nunca agiram, nunca se converteram. Ele viu almas que tinham tudo: riqueza, saúde, tempo, mas que perderam tudo porque nunca decidiram, nunca agiram, nunca se converteram. Quando ele pisou no corvo que gritava amanhã, ele não estava apenas rejeitando a procrastinação, ele estava escolhendo a eternidade sobre o tempo. Quantas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas adiamos? Quantas vezes a consciência nos cutuca, mas ignoramos? E essa é, talvez, sua maior contribuição. Não os milagres materiais, mas o despertar espiritual que ele provoca. Ele tenta acordá-los, através de sinais, através de sonhos, através de situações que os forçam a parar e pensar, porque ele sabe que se eles não acordarem, um dia será tarde demais, e o arrependimento eterno
é algo que ele não deseja para ninguém. E esse sim custou tudo: sua carreira, sua reputação, sua vida. Mas em troca ele ganhou a eternidade. A diferença é que ele não obedeceu àquela voz. E por isso ele pode nos ajudar a não obedecê-la também. Há um poder especial na devoção a Santo Expedito que vai além dos milagres materiais. É o poder da decisão imediata. Há uma diferença entre pressa e urgência. Pressa é ansiedade. Urgência é sabedoria. E Santo Expedito vivia na urgência da salvação. Muitos santos tiveram conversões graduais. Santo Expedito teve uma conversão instantânea. E foi exatamente essa instantaneidade que definiu sua missão celestial. Há uma diferença entre pressa e urgência. Pressa é ansiedade. Urgência é sabedoria. E Santo Expedito vivia na urgência da salvação. Por isso, Santo Expedito carrega a cruz com a palavra Hodie, hoje, sempre hoje, nunca amanhã. Ele viu soldados morrerem ao seu lado sem aviso. Ele viu impérios caírem da noite para o dia. Ele sabia que a vida não oferece garantias. Há casos documentados de milagres que aconteceram literalmente minutos após a oração. Situações que mudaram em horas. Santo Expedito não apenas resolve problemas. Ele muda corações. Ele ensina urgência espiritual. Ele ensina que não podemos brincar com a eternidade. Essa urgência não é desespero, é lucidez. É ver a realidade como ela é, frágil, temporária e preciosa. E Santo Expedito intercede especialmente por aqueles que entenderam isso, por aqueles que não querem mais desperdiçar tempo. A devoção a Santo Expedito cresceu exponencialmente nos últimos séculos, especialmente no Brasil. E não é coincidência. Quando ele pisou no corvo que gritava amanhã, ele não estava apenas rejeitando a procrastinação. Ele estava escolhendo a eternidade sobre o tempo. E ele responde porque ele entende. Ele já esteve onde estamos. Ele já sentiu a pressão. Ele já ouviu a voz que diz: espere mais um pouco. Vivemos em uma era de urgências. Urgências econômicas, urgências de saúde, urgências emocionais. As pessoas precisam de respostas rápidas. A diferença é que ele não obedeceu àquela voz. E por isso, ele pode nos ajudar a não obedecê-la também. Ele tenta acordá-los, através de sinais, através de sonhos, através de situações que os forçam a parar e pensar. Há um poder especial na devoção a Santo Expedito que vai além dos milagres materiais. É o poder da decisão imediata. Ele tenta acordá-los, através de sinais, através de sonhos, através de situações que os forçam a parar e pensar. Por isso, quando a graça tocou seu coração, ele não negociou. Ele não pediu tempo. Ele simplesmente disse sim. Por isso, quando a graça tocou seu coração, ele não negociou. Ele não pediu tempo. Ele simplesmente disse sim. Quantas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas adiamos? Quantas vezes a consciência nos cutuca, mas ignoramos? E essa é, talvez, sua maior contribuição. Não os milagres materiais, mas o despertar espiritual que ele provoca. Por isso, Santo Expedito carrega a cruz com a palavra Hodie, hoje, sempre hoje, nunca amanhã. Há um poder especial na devoção a Santo Expedito que vai além dos milagres materiais. É o poder da decisão imediata. E Santo Expedito intercede especialmente por aqueles que entenderam isso, por aqueles que não querem mais desperdiçar tempo. E quando a morte chegou, quando o julgamento veio, não havia mais chance. Não havia mais amanhã. Ele viu soldados morrerem ao seu lado sem aviso. Ele viu impérios caírem da noite para o dia. Ele sabia que a vida não oferece garantias. E Santo Expedito intercede especialmente por aqueles que entenderam isso, por aqueles que não querem mais desperdiçar tempo. Muitos santos tiveram conversões graduais. Santo Expedito teve uma conversão instantânea, e foi exatamente essa instantaneidade que definiu sua missão celestial. Quando ele pisou no corvo que gritava amanhã, ele não estava apenas rejeitando a procrastinação, ele estava escolhendo a eternidade sobre o tempo. Muitos santos tiveram conversões graduais. Santo Expedito teve uma conversão instantânea, e foi exatamente essa instantaneidade que definiu sua missão celestial. A diferença é que ele não obedeceu àquela voz, e por isso
ele pode nos ajudar a não obedecê-la também. Há uma diferença entre pressa e urgência. Pressa é ansiedade, urgência é sabedoria. E Santo Expedito vivia na urgência da salvação. Santo Expedito entendeu algo que poucos santos compreenderam com tanta clareza. A urgência não é apenas sobre rapidez, é sobre destino eterno. Santo Expedito não apenas resolve problemas, ele muda corações, ele ensina urgência espiritual. Ele ensina que não podemos brincar com a eternidade. Ele tenta acordá-los, através de sinais, através de sonhos, através de situações que os forçam a parar e pensar. E esse sim custou tudo. Sua carreira, sua reputação, sua vida. Mas em troca, ele ganhou a eternidade. A diferença é que ele não obedeceu àquela voz. E por isso, ele pode nos ajudar a não obedecê-la também. Há um poder especial na devoção a Santo Expedito que vai além dos milagres materiais. É o poder da decisão imediata. E Santo Expedito intercede especialmente por aqueles que entenderam isso, por aqueles que não querem mais desperdiçar tempo. Há casos documentados de milagres que aconteceram literalmente minutos após a oração. Situações que mudaram em horas. Mas o maior milagre não é a velocidade, é a transformação. É a pessoa que era desesperada e se torna grata. É a pessoa que era perdida e se encontra. Mas o maior milagre não é a velocidade, é a transformação. É a pessoa que era desesperada e se torna grata. É a pessoa que era perdida e se encontra. Cada momento que temos é um presente. Cada respiração é uma oportunidade. Cada batida do coração é uma chance de escolher bem. Santo Expedito não apenas resolve problemas, ele muda corações. Ele ensina urgência espiritual. Ele ensina que não podemos brincar com a eternidade. E ele responde porque ele entende. Ele já esteve onde estamos. Ele já sentiu a pressão. Ele já ouviu a voz que diz, espere mais um pouco. E Santo Expedito responde, não porque é mágico, não porque ignora a vontade de Deus, mas porque ele entende que Deus também se move rapidamente quando a fé é genuína. Quando rezamos a Santo Expedito, não estamos apenas pedindo ajuda, estamos reconhecendo que não temos tempo a perder. E quando a morte chegou, quando o julgamento veio, não havia mais chance, não havia mais amanhã. Santo Expedito nos ensina que essa procrastinação espiritual pode ser fatal. Não necessariamente fatal no sentido físico, mas no sentido eterno. Quantas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas adiamos? Quantas vezes a consciência nos cutuca, mas ignoramos? Cada momento que temos é um presente. Cada respiração é uma oportunidade. Cada batida do coração é uma chance de escolher bem. Há casos documentados de milagres que aconteceram literalmente minutos após a oração. Situações que mudaram em horas. Santo Expedito nos ensina que essa procrastinação espiritual pode ser fatal. Não necessariamente fatal no sentido físico, mas no sentido eterno. Ele tenta acordá-los, através de sinais, através de sonhos, através de situações que os forçam a parar e pensar. Quando rezamos a Santo Expedito, não estamos apenas pedindo ajuda. Estamos reconhecendo que não temos tempo a perder, porque ele sabe que, se eles não acordarem, um dia será tarde demais, e o arrependimento eterno é algo que ele não deseja para ninguém.